Abra comigo sua Bíblia. Estamos caminhando passo a passo já para a parte final do livro de Efésios. E hoje o capítulo de número 4. Vamos então ler com bastante alegria esse texto. E nós vamos ler até o verso de número 24, tá? Vamos então juntos. Todo mundo pronto? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportáveis uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos meninos, agitados, levados ao redor do vento de doutrina, pela sua Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto à vossa despojeis, Vamos ler o 23 juntos? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Obrigado, tome assento. Bom, todo mundo está a caminho da nossa Bíblia manuscrita dos 110 anos. O pastor Felipe, com os líderes, estão nos mobilizando. Nós precisaremos de 1.500 pessoas aqui no templo para fazer a nossa cooperação na Bíblia manuscrita. Serão necessário 1.500 pessoas que escreverão 1.500 versos da Bíblia.
um verso em cada página. Escreveremos 1.500 páginas desta Bíblia, que terá 31.104 páginas e é considerada a maior cópia manuscrita da Bíblia. E eu quero só animar vocês, porque nós não temos conhecimento na história de nada que tenha acontecido antes. E Deus está nos dando essa oportunidade da gente, cada um de nós, poder escrever, copiar um verso da Bíblia e compor a Bíblia manuscrita dos 110 anos, que ficará no museu da igreja e terá, com certeza, algumas viagens para fazer, porque já é considerado pelo livro Guinness como sendo a maior cópia de Bíblia conhecida na história, pelo maior número de pessoas e, mais interessante, no mais breve tempo. Domingo próximo, se Jesus não voltar, não falte. Esteja aqui, quando for 10h30, nós vamos participar do pão, na ceia. Depois do pão, nós vamos copiar a Bíblia simultaneamente, todos os templos, todas as pessoas, de uma só vez, em 5 minutos. Depois de termos copiado, nós vamos fazer uma leitura em alto som do versículo que nós copiamos e teremos 31.104 pessoas lendo ao mesmo tempo o verso que copiou. Portanto, toda a Bíblia será lida. E aí nós participaremos do cálice, encerrando a ceia do Senhor, num clima muito abençoado de conquista. E aí as páginas que nós produzirmos terão que ser devolvidas logo para a gente mandar para a encadernadora para fazer os volumes que forem necessários, de 500 folhas cada um, que deverá produzir uma Bíblia com 4 metros ou um pouquinho mais de extensão, só de dorso de livro. É uma das coisas que Deus está nos galardoando e veio dessa pandemia. O amor pela Bíblia, pela leitura da Bíblia, mais do que a leitura, copiar a Bíblia, e agora nós vamos produzir isso. Eu sempre estou alegre, não estou usando muito, mas aqui, ó, está meu livro de Efésios, todinho copiado aqui já, e vários irmãos. Quantos já tem o livro de Efésios copiado? Só levante o braço, não precisa mostrar. Quantos já copiaram o livro de Efésios? É isso, mantenha o braço. Eu estou com notícias as mais alvissareiras, e eu acho que você devia dar uma chance para você de copiar a Bíblia. Começando com 1 ou 2 versículos, você deve copiar. Nós temos uma irmã, esposa de um pastor aqui, que estava doente de não poder sequer se levantar, desanimada mesmo. E ela descobriu que ela poderia começar a copiar a Bíblia. Conclusão, ela se reanimou, se arruma toda, 4 horas por dia ela está copiando a Bíblia, e esse ano ela vai receber a medalha e o diploma de pioneiro da Bíblia manuscrita, com toda a Bíblia manuscrita. Talvez você vá ver coisa semelhante aí, tá bom? Em todo o Brasil. É isso mesmo, você vai e vai mesmo. Então é domingo, só que não espere para domingo. Durante a semana, os líderes da igreja aqui, nós temos um hall de participantes que durante a semana vai correr aí para você colocar. Você mandar colocar seu nome. Se você puder dar uma oferta para a gente produzir, só a produção dessa Bíblia vai custar uns 70, 80 mil reais, mas nós não vamos deixar de fazer, e nós mesmos vamos ajudar, tá bom? Para que até sábado a gente tenha absoluta certeza que os 1.500 versículos do tempo central estão garantidos, de modo que não falte nenhuma pessoa. E você pode vir, as galerias estarão abertas, vai ser um momento inusitado na hora da ceia. Em último lugar, se você não puder vir, mas quiser participar, procure um de nós, pastores, líderes, para ver se tem um jeito de você ter isso e você poder fazer na sua casa, onde você estiver, desde que tenha que devolver aqui até domingo, para a gente não falhar com ninguém. A juventude toda, né? Por exemplo, hoje aqui
eu acho que nós temos 500 pessoas ou 600 pessoas. É o triplo disto aqui. Então nós temos que pensar para não falhar no próximo domingo. É a primeira ceia do mês, é a ceia dos 110 anos, e é o dia em que nós produziremos algo que nunca foi feito. E eu não sei se repetirá no futuro. Então vale a pena estar aqui. E uma segunda recomendação. Por exemplo, na minha casa sou eu e a Rebeca. Ela é uma folha, eu sou outra folha. Se ampliar para os meus netos, cada um de nós, o Felipe uma folha, a Luana uma folha, a Tereza outra folha, o Jonatas outra folha, cada neto uma folha, de modo que deve sobrar pessoas, porque nós precisamos deixar registrado que aqueles que vivem hoje e servem a Deus nesta igreja participaram. Então não seja econômico dizendo assim, na minha casa são 5, só eu vou fazer, não há necessidade disso. Deixe com que cada um da sua família tenha o direito de fazer isso, participar disso, assim a gente cumprirá tudo o que vai acontecer e tudo o que vai existir. Vamos lá então, essa é a nossa página da nossa revista 59, nós estamos na lição 10 e aqui está a frontispício, a primeira página na revista da Escola Dominical. Como vocês percebem, nós estamos chegando ao final, ó. Faltam 3 lições só, e nós vamos estudar, só faltam 3. Vai ter o capítulo 5 de Efésios, a próxima, depois o capítulo 6, e depois nós vamos o livro de Filemon, que só tem um capítulo. Legal? Vamos então para o nosso esboço, aí que retrata de modo mais legível, aí está o resumo de todo este capítulo que nós lemos, que alguns já copiaram, que outros vão copiar depois e vão ler. Esse é o resumo, e para a gente se animar um pouquinho, me empreste aí a sua voz, sua inteligência, mantenha a Bíblia aberta, e vamos lá. Qual é o assunto do nosso estudo hoje? Qual é o assunto? Se você quiser saber quem é que não está vindo à escola dominical, pergunta o assunto, que ele só diz isso, a unidade da fé e da igreja. Quem está vindo vai dizer Efésios capítulo 4, a unidade e tal. Por quê? Porque o nosso assunto hoje é Efésios capítulo 4, tá? O assunto. Se você esquecer a outra frase, não pode esquecer que hoje o objeto de nosso estudo foi Efésios 4. Vamos de novo. O assunto de hoje é... Maravilha. Efésios 4 tem 32 versículos. Hoje nós lemos até o 24, porque a gente tem um controlezinho de gastar 6 minutos mais ou menos, e tem capítulo que vai para 50, aí não dá, mais ou menos 24 versículos. Mas olha, quase todo o capítulo a gente leu, né? E desse capítulo todo, o textuário quer dizer, que versículo da Bíblia você escolheria desse capítulo para ser o verso de ouro, para ver o verso-chave? Nesse caso, foi escolhido o número 1. Vamos ler junto. Texto áureo. Perfeito. Você vai tirar muitas lições práticas para você, o Espírito Santo vai falar no seu coração de acordo com a sua necessidade, e você vai levar lições práticas hoje. Eu estou muito feliz, porque depois eu tenho recebido muita mensagem, depois aqui do nosso culto, né? Mensagem, por exemplo, de pessoas que eu nem poderia imaginar, pessoas que me disseram, estão sentadas aqui, que saíram daqui e tiveram uma emergência complicada na família, mas complicada, que parecia que ia estragar seu dia e sua vida, complicada entre parentes, e foi chamado para resolver, e saiu daqui com vontade de resolver na espada, de resolver na força, e quando saiu daqui, até chegar lá no problema, o Espírito foi falando, e foi dizendo, opa, não é bem assim não, repreende com brandura, repreende com amor, repreende para ajudar,
E o Espírito foi falando, e a pessoa estava tão irada, mas ela resolveu aplicar. E chegou lá, disse: eu esperava o problema grande, e ia aumentar o problema, porque ela também ia aumentar o problema. E foi com brandura e com graça, o problema se dissolveu rapidinho. É para isso que nós existimos, é para isso que tem a nossa verdade prática. Nesse caso aqui, a nossa sugestão, que você não esqueça, é verdade prática. Vamos ler. Então, a submissão e a fidelidade a Jesus produz a nova vida e unidade entre irmãos e a igreja. O crente maduro, o crente que está crescendo na fé, ele é alguém que demonstra fidelidade, às vezes até não compreende bem, mas diz: eu vou obedecer ao Senhor Jesus e vou ajudar a que a igreja seja unida, a que a igreja tenha paz, a que a minha família tenha paz, a que a congregação tenha paz, tenha unidade entre os irmãos. Quando vocês perceberem um irmão ou irmã incendiário, tenham cuidado. Quer ver o circo pegar fogo? Está tão na carne, né, que está querendo só separar irmãos, fazer fuxico, criar problemas, quer ser a novidade do pedaço, e pensa que com isso está se valorizando. Qualquer outro irmão que olha diz: segundo a Bíblia, segundo o que eu estudei, as pessoas que servem ao Senhor Jesus, as pessoas que têm o Espírito do Senhor Jesus, primeiro, elas têm procedimento de nova vida, diferente. Não é como era em casa antes, não é como era antes do Senhor. E elas promovem a unidade, elas promovem a paz, como Jesus ensinou. Bem-aventurados são os pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. O que valeria dizer bem-aventurados, mal-aventurados, incendiários, porque serão filhos. Escolha de qual? De onde procede dissensão, de onde procede mentira, de onde procede fuxico. Essa fonte, quando você faz algo assim, você demonstra o fruto de qual árvore você está ligado. Então, que maravilha. E todo o capítulo está organizado facilmente aqui. Vamos ler juntos. Item de número 1. Requisitos, de novo. Item número 1. 2. E 3. Olha aí, todos os versículozinhos aqui colocados para você. E agora, nós vamos então aí debulhar um pouco desse rico conhecimento nos subtópicos. Antes que a gente faça isso, deixa eu chamar a atenção de você, no sentido de você aproveitar bem, para uma coisa. Eu não sei se vocês já observaram a diferença de tom de linguagem, de tom entre Gálatas e Efésios. Queria convidar vocês, só faltam 2 lições de Efésios para vocês abrirem o olho. Em Gálatas, Paulo não se aquietava. Insensatos, volúveis, instáveis, quem vos induziu, quem vos fez, que seja considerado anátema, que nenhum anjo do céu que vos pregue o evangelho, que vocês não tenham obras da carne, mas fruto do Espírito. Ele incomodado. Em Efésios, ele elogia a igreja, ele admira a igreja. A primeira lição que nós estudamos aqui foi a perspectiva de Deus da igreja, a beleza da igreja, as coisas boas da igreja que superam de muito as coisas ruins. E há defeito? Há defeito, sem dúvida. Não tenha dúvida que há defeito. Por quê? Porque nós somos imperfeitos e a igreja é constituída por seres humanos. E essas imperfeições deveriam ajudar a gente a valorizar as perfeições, a valorizar as coisas boas, porque Deus não precisa de nada relativo
para Deus saber o que é bom, não precisa a referência do que é ruim, mas o ser humano precisa. Às vezes a gente reclama tanto de uma coisa e acha que a gente está na pior, até que a gente olha ao lado e vê alguém que está tão pior que a gente se sente miserável, dizendo: como é que eu estou reclamando de algo como sendo tão ruim, se essa pessoa que está muito pior do que eu não está reclamando, né? A gente precisa disso. Deus não precisa disso, mas nós precisamos. Então eu queria que vocês percebessem isso, algo muito interessante, a diferença de linguagem. Aí a gente poderia perguntar: isso se deve a quê? E é por isso que eu estou dizendo para vocês. Se deve a quê? Gálatas foi a primeira carta escrita por Paulo. Lembra? No ano de número 48, antes de ter o concílio de Jerusalém, que resolveu o problema entre lei e graça, entre sacrifícios de animais e fé em Cristo Jesus, do capítulo 15 de Atos. Foi a primeira escrita de Paulo, 48, 49. Esta aqui foi escrita 62. Lá foi escrito no começo do ministério de Paulo. Aqui, Paulo está nos últimos dias de sua vida, 14 anos depois. Lá a igreja de Gálatas estava começando. Aqui, a igreja de Efésios já tinha tido tempo de corrigir uma porção de coisas. E isso representa progresso e representa amadurecimento. Inclusive para a nossa vida. Quando a gente só vê problema, quando a gente só olha coisas negativas, e com isso a gente fica cego para as coisas bonitas da igreja de Deus, a gente demonstra imaturidade, falta de progresso, de conhecimento, né? De convivência com Deus, de arrependimento, de perdão, de correção, de reconhecer erros e saber que a gente não foi feito para não errar. A gente erra, mas a gente não foi feito para ficar errando sempre do mesmo jeito. A gente progride e a gente começa. A prova principal disso, abra comigo sua Bíblia, é porque eu estou impressionado como é que a gente tem umas coisas na Bíblia que a gente não vê. Veja o verso de número 17. Alguém lê para mim o verso 17? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha aqui dois sinais que explicam muito bem por que Efésios é uma carta da região celestial e não do problema daqui debaixo da terra. Dois versículos. Primeiro, leia o verso 1 desse capítulo também, para mim, por favor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, olha aqui, se você ler a carta de Gálatas, os primeiros capítulos, Paulo vai dizer: se eu me converti, não fui para Jerusalém, fui para o deserto da Arábia, depois de 3 anos é que eu fui a primeira vez visitar a igreja em Jerusalém, ninguém me conhecia. Olhe, aqui no verso 1 diz: rogo-vos, pois, eu prisioneiro do Senhor. Claro, né? Lá o começo do ministério dele, aqui o final do ministério dele. Perfeito? Essa é uma coisa a ser observada. Agora o verso de número 17, que já foi lido. Olha aí. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios da vaidade dos seus próprios pensamentos. Até domingo passado, nós estávamos aqui estudando, e o livro de Gálatas todinho para dizer: os judeus discriminavam os gentios, que também eram chamados de gregos, que também eram chamados de pagãos, que também eram chamados de publicanos, gente de segunda classe. Os judeus diziam:
A salvação é só para nós, e se os gentios quiserem, tem que circuncidar, tem que observar o sábado, tem que não comer certa comida e tem que obedecer 613 mandamentos. Não pode, Jesus não é para eles. E nós éramos considerados gentios, sem Deus, sem Pai, sem salvação, sem promessa, sem aliança. Certo? E todo o estudo até agora foi para dizer isso não é verdade. Porque desde antes de Abraão, a lei veio muito depois, o Evangelho já tinha prenunciado que a salvação seria pela fé para todas as pessoas do mundo, e o Evangelho já tinha dito a Abraão uma coisa que todos nós erramos muito, quando o Evangelho diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de ti e do primogênito eu abençoarei todas as famílias da terra. Os judeus dizem que isso aqui é só para Abraão e Isaque, para quem é de sangue, filho de Abraão e de Isaque. Nós estudamos que o Evangelho diz, eu não vou repetir, que, primeiro, antes da lei, antes de qualquer coisa, a salvação já tinha sido prenunciada, não por lei, não por nacionalidade, não por cor, não por dinheiro, não por posição, não por ser judeu. A salvação, Deus é justo e é para todos e é por fé. E nós estudamos que a Bíblia diz, quando Deus disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não estava falando de família sanguínea, estava falando da família da fé, porque a sanguínea não tem como ser abençoado, porque se você quiser ser judeu, você não pode. Está aí um povozinho que para controlar a nacionalidade, você quiser um passaporte ou tudo parecido, só se provar que é filho de judia, mulher, não é nem de homem, porque homem às vezes é meio desregrado e pode ter filho em tudo que é lugar, o homem que não presta. A mulher só. Como é que você poderia ser judeu para ser salvo? E aí a Bíblia diz que, quando diz o teu descendente, não está falando dos teus descendentes, não está falando dos teus filhos, não está falando de Ismael, de Isaque, dos outros filhos que tu tivesse, Abraão. Está falando do único descendente, o teu descendente. E esse descendente é Cristo. Isso nós estudamos, afirmado na Bíblia. Correto? Agora, meus amigos, olha só essa mudança. Olha como Paulo vem, já não trata mais desse negócio de judeu, de gentil. Agora ele já fala para a gente diferente. Isto, pois, digo no Senhor, testifico, não mais andeis como andam os demais gentios. Aleluia, que mudança! Olha que afirmação. Antes era a gente querendo participar da vontade de Deus, ser incluído no plano de Deus. Até agora, Gálatas e Efésios, agora é diferente. Agora Paulo já diz assim, ó, esse problema está resolvido, isso é passado, vocês não devem ter dúvida nenhuma, vocês são chamados, eleitos, predestinados pelo Senhor para pertencer ao céu desde o começo, se vocês quiserem, se receber a salvação. Mas agora, deixa eu pedir que vocês prestem atenção. Gentios incluídos no reino de Deus, não é para ficar como os demais gentios que não têm Deus na dissolução. Diz Paulo então, digo e testifico, não andem como os demais, sejam diferentes. Todos os belemenses podem conhecer o Evangelho? Pode. Se quiser, salvo, são. Mas nem todos quiseram. Então nós belemenses que recebemos a Jesus, ao receber o Evangelho, não continuemos como os belemenses todos pensando que é porque nós somos de Belém. Não, nós somos diferentes e ficam os que não querem Jesus com a nacionalidade ou naturalidade de Belém,
E nós somos de Belém, mas nós também temos a natureza divina. Não podemos ficar igual aos judeus. Que coisa, isso aqui representa um grau muito, muito interessante. Espera-se que o ladrão, e aqui está dito na Bíblia, quem roubava, e eu acho muito bom como a Bíblia diz isso, roubava, porque a Bíblia admite que ladrão é recuperável, pode ter salvo e o céu é lugar para eles. Não roube mais. Que quem mentia, não continue na prática da mentira. E tudo aquilo que a velha natureza nós tínhamos, a gente tem que deixar em morto. Ainda assim não somos perfeitos, pecamos, mas antes a gente pecava e se lambuzava no pecado. Agora a gente peca e é como se uma vacina, uma agulha entrasse na gente, e aquilo que antes era uma alegria para a gente se torna um espinho na carne. A gente, logo que peca, diz a Bíblia, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. A diferença é essa, ainda pecamos, mas não como os demais. Então, que maravilha! Vemos então a diferença do tempo e vemos agora a diferença de estágio. Vamos então aos requisitos para a unidade. Lembremos que, amigos, uma das coisas mais designadoras de que as pessoas são maduras é saberem conviver em paz, ter unidade, cabeças diferentes. Como é que pode? A Bíblia diz que é um mistério, homem e mulher. Como pode? Eu nasci na fronteira com o Peru, no meio da mata. A Rebeca nasceu em São Paulo. Meu pai era um soldado da borracha, simples. O pai da Rebeca, a mãe da Rebeca, eram americanos e descendentes de alemão. Como é que pode dar certo? A cabeça dela, ela mesma diz, é uma, a minha é outra. É muito interessante a gente ver isso. Quando a gente vai falar sobre casal, eu e a Rebeca, a primeira coisa que a Rebeca diz, ei gente, metade do problema de vocês está resolvido se vocês entenderem o seguinte, o circuito da cabeça de um homem é de um jeito e o da mulher é do outro. Por isso que se complementam. E as diferenças é que devem ser somadas para serem boas, e não você querer que o circuito da cabeça dela seja só o seu e o seu, porque fica muito horrível. E é verdade. Nós estamos lá, ficando lá no sítio da igreja, nesse tempo de pandemia um pouco mais, é coisa interessante. Ontem mesmo, tem lá, quem já foi lá muitas vezes, tem lá uma fontezinha e tem uma pequena represa nessa fonte. Quando a gente vai, a Rebeca mergulha, faz toda a natação que ela gosta de fazer, depois ela sai e ela vai fazer alguma coisinha fora, limpar. Eu chego lá, primeiro vou e limpo tudo, e depois é que... Aí a Rebeca ontem disse para mim, vamos logo tomar banho, Samuel, vamos logo fazer... Rebeca, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Aí a Rebeca... E foi lá nadando um pouco e limpando um pouco ali, eu com a peneirazinha, tec, mas se eu caísse na piscina, eu me sentia contra o que é normal para mim. Qual a diferença? A gente está brigando? Não. É assim que são. Né? Por exemplo, a gente marca o culto, não é sempre, porque a diferença não é tão substituível. Um horário, né? Aí quando chega perto do horário, eu digo, Rebeca, 10 horas, ela diz, estou terminando o café. Quando eu terminar, toda mulher, quase sempre é assim, ela pensa com a tarefa. Ela vai dizendo, quando eu terminar essa, eu passo para outra. Eu digo, olha a hora, com tarefa ou sem tarefa, não come, deixa o café, faz o que for, hora é hora. Cabeças. Nós somos assim. Mas nós estamos aqui unidos no corpo de Cristo. A unidade da igreja requer humildade. Humildade quer dizer, eu não sou dono do mundo, e eu não quero viver sozinho, e nem existiria jeito de eu viver sozinho.
condição para viver é sermos simples e humildes e ver o que há de valor nas outras pessoas e conviver com as outras pessoas. Ora elas aprendem com a gente, ora a gente aprende com elas. Esposa, esposo, marido, mulher. Olha aqui os nossos queridos músicos aqui da orquestra. Um maestro, uma coisa louca. Você não pergunta aí, como é que o meu irmão Jeremias não tem parentesco com nenhuma dessas pessoas? Ele sobe aí nessa banqueta, que eu esqueci qual é o nome correto, e ele levanta um dedo e todo mundo toca. Como é? Vá você lá levantar o seu dedo para você ver se isso acontece. Não acontece coisa nenhuma. Nós nascemos para isso. Primeiro requisito, humildade. Tem gente que confunde humildade com fraqueza, fragilidade, falta de personalidade negativa. Só é humilde quem é forte e quem tem personalidade. Porque quem não é forte, não tem personalidade, é egoísta, inseguro, quer sempre estar por cima. É diferente. Humildade. Primeira característica. Segunda característica, mansidão, para a gente ter unidade. Isso aqui vale para você, sua família, vale para o seu negócio, vale para a igreja, vale para qualquer questão de vida. Quem promove unidade, quem promove união, quem promove paz, sabe ser humilde e sabe ser manso. Dá para resolver tudo do mesmo jeito. Principalmente quando a gente tem filhos. E eu já fui filho, não me esqueci ainda. E principalmente quando os filhos são pequenos. A gente aprende. O Felipe. Vocês viram o Joãozinho aqui? O Joãozinho é o Felipe. Era daquele jeito, agitado. A questão é essa. Veio assim. E o Felipe tinha hora que se você dissesse não, ele fazia. E nós descobrimos que a gente dissesse faz, ele não fazia. Era tão simples como isso. O Felipe não gostava de ser confrontado, não. E na vida, às vezes, a gente precisa, a mansidão nossa não é só na peia, não é só no chicote, não é só esculhambando, não é só falando mal, não é só confrontando, não. Uma palavra mansa, branda, o furor. Resolve os problemas, porque quando alguém está irado, querendo fazer alguma coisa, ele já provoca você esperando que você venha no mesmo nível que é para se estabelecer a contenda. Aí, quando a pessoa está irada, a outra tem que ter mansidão para vir no outro nível e desarmar aquela pessoa que está totalmente armada para a guerra. É a Bíblia que está ensinando para a gente. Não é psicólogo, não. Eu não sou, como é que diz aí? Agora tem, como é o nome das pessoas que dão palestra? Coach. Não, mas é isso que eles tentam ensinar, porque já está na Bíblia. E a outra, longanimidade. Longanimidade quer dizer, longo já está dizendo, paciência. Não dá para resolver agora, nem com minha humildade, nem com minha bondade deu certo. Então, eu vou desencontrar no tempo. Deixa eu passar um pouquinho, que aqui na frente, com a paciência, eu vou. Uma das coisas mais complicadas da vida é alguém que já está errado, a gente confrontar de modo errado na hora que está errado. Porque aumenta a vontade de dizer, deixa comigo, sou eu, é como eu quiser. Aí você tem que, vou promover a paz, vou promover a unidade. Um cutelo e corta sua perna. Porque você não pega uma faca e não tira o seu dedo. Você não tira como é que você quer se arriscar a algo que tem fundamento inabalável. A igreja de Cristo é para viver em paz e unidade, tanto porque os seres humanos têm essa propensão, quanto por os seres humanos salvos aumentam essa propensão, como tem a base, tem o exemplo. Não dá para ser
dois, é um corpo só. E se doer a unha, estraga todo o corpo. Então descanse, sinta-se. Olha a outra base, prova. Um só Espírito. Como é que você quer dividir o Espírito de Deus que está no irmão e eu? Aí eu tenho um Espírito, mas ele não tem. Quem é você para isso? E se é um só Espírito, por que nós não deixamos que esse Espírito seja aquele Espírito que nos faça ter sintonia um com o outro? A gente vai e diz, não, eu quero um Espírito diferente. O Espírito de Deus age diferente em mim, e Ele age diferente, que é para exatamente eu criar conflito. Ele é muito manso, pacífico. Eu não, eu sou de desarrumar. Bom, nós não estamos falando de personalidade nem de temperamento. Você pode ser agitado, assim o ser humano, um é agitado, outro é mais calmo, mas não pode querer entender que essa é o seu destino e que assim é a igreja. Olha só, um só Senhor. Como é que a gente consegue? Lembra de Gálatas? Paulo disse assim, vocês são tão insensatos que vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E tem um grupo santo que diz, eu sou de Cristo. Ele diz, nem quem é de Cristo, nem quem é de Paulo, nem quem é de Apolo, nem quem é de Cefas. Vocês estão se dividindo. Está por acaso Cristo dividido? Como é que vocês acham um jeito de se dividir? Porventura, eu morri por vocês, Pedro morreu por vocês, Apolo morreu por vocês. A gente olha logo coisa para se dividir. A base, o fundamento é um só Senhor, uma só fé. Nós já estudamos isso à vontade. Um só batismo e um só Deus. Nessa questão aqui de batismo, a gente se divide muito, eu não vou entrar muito nela, tá? Porque a gente se divide muito, eu nem vou mexer. Vocês percebem que eu não mexo. Nesses estudos eu não mexo com picuinhas, porque a picuinha interessa a 2 ou 3 e não interessa a todos, e predomina aquilo que se interessa a todos. Podia estar discutindo aqui, não, mas um batiza por aspersão, outro por imersão, outro por não sei o quê. Um batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, outro batiza em nome de Jesus. Não, porque um mergulha todo, outro não mergulha. Não. Vamos devagar, já temos muita coisa para a gente, não é? Eu não posso criar dificuldade na vida da igreja. Eu estou aqui para produzir unidade. Eu estou aqui para produzir paz. Por quê? Que ao meu capricho eu vou trazer assunto que vai dividir os irmãos. A gente não tem tempo nem daquilo que nos une. Como é que vai ter tempo daquilo que nos divide? Não tem jeito. Mas aqui, Paulo está dizendo, não é batismo em águas. Nesse pode ser até diferente. Um é na piscina, o outro é no rio, outra água é boa, outra não é. Divide. Não está falando batismo no Espírito Santo, porque um diz assim, tem que ter língua estranha, outro diz tem que ter visão, outro diz tem que ser alto, outro diz tem que ser junto com a igreja, outro diz alguém tem que testemunhar que foi batizado, e começa uma besteira. O Espírito de Deus olha lá de cima e diz, quanta besteira, cada um querendo que seja do seu jeito, e eu aqui trabalhando por tudo, e trabalhando por todos, e abençoando tudo, e abençoando todos, e está aí discutindo. O que está falando aqui, um só batismo, Paulo está dizendo, é o batismo no corpo de Cristo, que é um tipo de batismo da Bíblia. E por que ele usa a palavra batismo? Porque para Paulo, quando a gente recebe Jesus como Salvador, a gente é introduzido no corpo de Cristo. A gente passa, aonde a gente estiver, Cristo é visto em nós. E onde Cristo estiver, nós estamos nele. Batismo quer dizer imersão dentro, quer dizer mergulho dentro, quer dizer ficar em unidade com aquilo que representa o perfil do corpo de Cristo Jesus. Isso é batismo. Cada um de vocês aí deve ter alguma coisa aí, um tem um pedaço de ferro, outro tem não sei o quê, agora tem os chipzinhos, não tem? Não tem os chips? Aí um dia desse o Felipe estava comigo e eu estava furando o dedo para tirar meu glicose, e ele disse, pai, deixa disso. Aí eu olhei, ele tinha um negócio aqui tecnológico, que coisa horrível, Felipe. Ele disse, o senhor tem que colocar também. E nós estávamos conversando, fura, eu continuo velho furando, porque eu acho feio, mas a juventude toda da academia pega, bota aquele negócio, resolve tudo, eu tenho que furar tudo. Por quê? Eu não gosto de ver nada no corpo. Se tiver, bota dentro, para não ficar chamando a atenção de nada. Isso quer dizer, batiza.
Você é implantado em Cristo Jesus, e Paulo usa a palavra batismo para isso. Fique em pé comigo. Os dons produzem unidade. Nós estamos terminando. Deixa eu dizer para vocês, o que produz desavença na vida da igreja? A maioria das coisas que produz desavença na igreja primeiro, você querer que os outros sejam como você é, mandar na vida dos outros. A carta diz suporte. Quando você não puder amar totalmente de verdade, você suporta em amor. A vida não é feita só de outro, nem você só faz o que você gosta. Como é que você quer que os outros façam? A Bíblia diz suporte em amor. Segundo lugar, esse capítulo diz, perdoe uns aos outros. Quando sair do limite, haja com mansidão, com humildade, e vai chegar uma hora que nada disso resolve, mas o outro é ser humano. Perdoe ele como você gostaria de ser perdoado. Não faça o que você não gostaria que fizesse para você. Isso é um problema grave, gente. Vou citar uma coisa assim que você vê fora da curva. Quase sempre quando eu sou chamado a aconselhar e tratar algum problema dentro de uma família, de separação, por algum tipo, e principalmente, na pior das hipóteses, infidelidade conjugal, nós vivemos numa terra de machistas. E o homem vem para cima de mim e diz assim, pastor, disciplina minha esposa, expõe minha esposa, eu não perdoo minha esposa. E está criado o problema. Eu não tenho direito de piorar, eu não tenho direito de separar, eu tenho direito de ajudar. Em último caso, eu pergunto logo dele, me diz uma coisa, se um dia você deslizar e cometer um ato como sua esposa cometeu, você quer que ela lhe mande embora, não lhe veja, não lhe perdoe nunca, ou você gostaria de ter uma segunda chance? Acabou. Eu sirvo como pastor, a Rebeca, não estou isento de errar, eu não gosto dessa história toda, a Rebeca também não. Mas toda vez que eu entro num assunto como esse, eu trago para dentro da minha vida, eu digo, meu Deus do céu, se um dia acontecesse isso comigo, o que eu gostaria que minha esposa fizesse? E a resposta minha é que ela me perdoasse e me desse uma chance. Resultado, já está dada a resposta, se ela viesse a cometer, eu não teria outro caminho senão perdoar e dar a chance. Porque todos podem ser fragilizados. Não quer dizer reiteradas vezes, não quer dizer sem vergonhice. Aí não, a Bíblia não diz nada disso. Perdoar, tá? Então, suportar em amor, perdoar. E tem uma coisa que divide muito a igreja, chama-se dons. Dons do Espírito, dons, talentos que Deus nos dá, são coisas para abençoar a igreja, para unir a igreja, para a igreja ir mais à frente. Incrível. O diabo, quando não pode tomar os dons da gente, ele usa para separar. Como se quem tem dons é maior do que quem não tem, o meu dom é melhor, o teu dom é melhor, eu faço isso, faço aquilo. Dons que são para a edificação da igreja, consolação da igreja, união da igreja, são usados para separar a igreja. E é exatamente com isso que nós temos. Os dons devem, essa palavra poderia ter sido colocada aqui, devem produzir unidade. Produzir unidade. Pastor incendiário, apóstolo incendiário, evangelista incendiário, mestre incendiário, não tem lugar na igreja não. Não deveria ter. Pode até ser popular.
influenciador da internet que fica brincando com dons, com Deus, com igrejas. Não deveria ter muito lugar no nosso lugar, não. Produz desavença, produz briga, produz unidade. Por isso, nós terminamos. Capítulo 4, verso 11, está escrito aí, ó. Ele concedeu uns apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, desempenho do serviço, edificação. Atenção! Atenção! Verso de número 13. Para chegarmos à unidade do corpo de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura e plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de onda de interesse. Para que o dom? Produzir unidade. Qualquer dom que divide não procede do alto. Provavelmente aqui, alguns diriam assim: pastor, eu queria que o senhor explicasse o que é apóstolo, profeta. Eu explicaria, mas eu não gosto muito de explicar uma coisa que não faz o sentido do que está. Tudo isso está aqui para dizer que é para produzir aquilo, e essa é a mensagem. Eu não posso tomar de Deus o dom de profeta, nem o dom de apóstolo. Ele dá para cada um de nós. Você tem um dom, pode descobrir que você tem dom aí, tá? O problema é como eu me utilizo disso para Deus continuar confiando em mim. Ok? Quer dom para dividir, quer dom para ser melhor, quer dom para mandar? Dom é para quem quer servir. Dom é para quem quer servir o bem-estar a Deus. Ninguém aqui tem dom para manipular, Deus não dá. Ele dá para você utilizar e servir a igreja. Ele lhe dá dom. Esse dom prevalece. E o Paulo diz: não sejam como crianças. Eu estou rico de 8 crianças. Vocês sabem o que é que a criança mais diz para o outro? A Serena está agora. Qualquer neto meu que ligar para ele, sabe como é que eu converso com eles? Eu digo: é meu. Ele grita de lá: é meu, é meu, é meu. Aí tem uma que diz assim: é meu, somente meu e todo meu. É a resposta que tem. Todo mundo ri. Agora eu pego, eu ligo e digo: ele não está me dando atenção. Ele está dizendo: vovô, bonitinho, tal, não está dando atenção. Eu digo: é meu. Ele diz: não, é meu, só meu, tudo meu. Não é teu, não é para lá nem para cá. Dons particulares que dividem a igreja do Senhor. Deus nos abençoe. Alguém quer receber Jesus como Salvador? Receba. Agora, seja feliz. Santo Deus nos abençoe. À medida que nós caminhamos por 110 anos, que sejamos uma igreja tida e vista como uma igreja que anda em amor e que vive a unidade do Teu Espírito. Eu quero te agradecer, dar um testemunho abençoado nesses 110 anos, 24 anos, Senhor, vivendo como membro desta igreja, servindo a ela como pastor. Quanta paz Tu tens nos dado. Que o inferno não se levante contra esta paz, e se levantar, que caia por terra. E que esses 110 anos e os próximos anos desta igreja não seja, Senhor, para perder tempo, para intriga, para nada, mas seja para avançar com apóstolos, com profetas, com pastores, com mestres, e ganhar vidas e desfazer as obras de Satanás. No nome de Jesus, amém.